Tô falando tudo isso porque o Ramagem não precisou passar por isso, né? Não precisou por quê? Porque esse é o império da lei. Os Estados Unidos é o rule of law, né? O império das leis. Não é o Xandaquistão, onde o Alexandre manda prender, manda soltar quem ele quiser. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas. Vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Tem o vídeo da Thaís Herédia aí, por favor? O ex-deputado Alexandre Ramagem foi solto nos Estados Unidos. Ele foi preso pelo ICE, a Polícia Imigratória dos Estados Unidos, e estava preso em função de documentos ali. Ele está em situação irregular nos Estados Unidos. A prisão dele aconteceu na última segunda-feira, ou seja, no começo da semana. Ele ficou, portanto, poucos dias preso. Ele foi preso, segundo a polícia. Eu não precisei nem de 72 horas dessa vez, hein? Tic-tac, 72 horas. Dessa vez foram menos de 20, 72, foram 48. Polícia Federal, por causa de uma cooperação entre as duas, entre a Polícia Federal e o aparato de segurança dos Estados Unidos, e os seus aliados diziam que não, tinha sido uma prisão aleatória, mas de qualquer forma, essa informação que a gente acaba de confirmar, e por isso Jussara Soares chega com essa participação especial, que ela é que tem os detalhes. Jussara, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite para você e a todos. Acabamos de obter a confirmação que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi liberado nesta quarta-feira, 3 dias depois de ter sido preso pelo ICE nos Estados Unidos. Essa informação primeira foi nos passada pelo empresário e apresentador Paulo Figueiredo, dizendo que Alexandre Ramagem já está na sua casa após ter passado 3 dias detido, quando ele foi flagrado com visto vencido. Não há mais detalhes sobre essa soltura de Alexandre Ramagem, Mas foi visto vencido ou foi cooperação internacional contra o crime organizado? A Polícia Federal já foi informada que Alexandre Ramagem está solto. Segundo me disse Paulo Figueiredo, Ramagem já está na sua casa e também deve evitar declarações depois dessa soltura. Segundo as informações de aliados de Alexandre Ramagem, eles foram 3 dias de muito trabalho intenso para que Alexandre Ramagem fosse solto. A gente relembra aqui, Thaís, a gente noticiou que ao longo dos últimos dias essa prisão de Alexandre Ramagem. As informações que nós tínhamos era que ele foi preso enquanto foi flagrado numa infração de trânsito. Quando as autoridades americanas checaram as informações, ele estaria com visto vencido. Ele ficou preso, as informações que a gente tinha até então. Apuraram, demorou 3 dias para apurar exatamente a versão que eu disse no dia do meu primeiro tweet? Que ele ficaria preso até passar por uma audiência de custódia, mas os aliados de Alexandre Ramagem dizem ter trabalhado nesses últimos dias para que ele fosse liberado. Segundo a Polícia Federal, não há mais informações sobre os motivos dessa soltura de Alexandre Ramagem. Também Ué, mas não tinha uma cooperação internacional? A Polícia Federal não tem informações agora? Quando o Ramagem foi preso, a informação saiu na hora. O Andrei deu entrevista, parabenizou o capanga dele aqui, o Mussum, o Zacarias, que estava aqui na Polícia Federal daqui. Uma coisa maravilhosa. Agora estão sem informação, a Polícia Federal está sem informação. Me liguem aqui, eu vou dar o número do telefone vermelho aqui para vocês. Vocês me liguem, eu atendo vocês. E aí eu passo as informações. Paulo Figueiredo, que, como eu disse, é um aliado de Alexandre Ramagem e é uma pessoa que tem mantido contato com o Departamento de Estado americano, também disse que não se estenderá nesses esclarecimentos neste momento sobre a soltura de Alexandre Ramagem. Thaís. Lembrando, ele tem um pedido de asilo político, né, Jussara, e conta com essa influência que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sempre declararam ter, de alguma forma, sobre a Casa Branca. Vamos entender agora exatamente qual será esse processo e se houve ou não alguma interferência política nessa decisão. Jussara, obrigada, minha querida. Boa noite para você. Não tem o vídeo que eu tinha botado do Joel Pinheiro? Não tá aqui no roteiro, mas não tinha o vídeo do Joel Pinheiro? Eu quero o vídeo do Joel Pinheiro também. Falando sobre a diferença de versões. É um vídeo da Globo News. Deve ser um desses que estão aí, Gabriel. Tem algum da Globo News que a gente não passou ainda? Acho que aparentemente não. Eu tinha mandado no grupo, mas tudo bem. O vídeo era o Joel Pinheiro dizendo, não, a gente tem que ver qual que é a versão que está correta, porque tinha a versão da Polícia Federal e tal.
Quando eu participei de uma entrevista no Metrópolis com a Neila na segunda-feira, eu disse: o tempo vai dizer quem tem a razão. Enquanto estavam todos, não, nós fazemos jornalismo sério, ninguém sabe o que estava acontecendo. Enquanto estavam fazendo isso, eu falei: o tempo vai dizer quem tem a razão. Isso não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com ego, tem a ver com observar as coisas como elas são. Se você conversar com as pessoas, for atrás e tiver as informações primárias, você vai saber o que está acontecendo. Vai saber o que está acontecendo. Bom, eu acho que isso foi... Eu estava vendo um vídeo do Tony de Paula aqui, porque sei lá por que o Instagram, o X, resolveu mostrar um vídeo do Tony de Paula, mas até ele estava dizendo que essa era uma vitória muito grande do Eduardo Bolsonaro. E é óbvio que é. É evidente que é. Né? A gente tinha o Lula, o presidente da República, resolveu fazer chacota com o meu post no X e quebrou a cara, né? Tem um vídeo do Lula aí? Vim pra cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multa via, não. Ele foi preso e já estava condenado a Não foi preso assim? Ah, entendi. 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Não vai não! Ele não vai não! Ele não vai não! Ele não vai não, cachaceiro! Ele não vai, querido. Não vai. Brincadeiras à parte. Como eu disse, hoje é um dia de comemoração e eu disse que ia fazer uma live com o Macallan, mas percebi que eu não tinha nenhum Macallan. Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu acho Macallan um whisky medíocre. É dos single malts, é o single malt mais sem graça industrial, o single malt de quem não entende single malt. É coisa de Novo Rico, é coisa de Vorcaro e Alexandre de Moraes e Andrei. E eu queria até fazer a brincadeira, porque eu sei que o Andrei, que foi pego na mentira, gosta muito de tomar Macallan. Falei, eu devo ter algum Macallan aqui em casa. Não tinha, porque eu acho Macallan um whisky mediano. Como eu falei, é um whisky medíocre de Novo Rico. E achei que tinha muito mais a ver, em vez de tomar Macallan, tomar esse single barrel bourbon, um bourbon whisky americano, porque é realmente, ao contrário do que o Otávio Guedes fez chacota, esse aqui é o país das leis, né? O que foi feito, qual foi o trabalho que foi feito, e méritos para a Imigrex, que prestou assistência ao Ramagem, não o deixou desamparado em momento algum, se prestou muito, muito bem os esclarecimentos que precisavam ser prestados do ponto de vista legal. E aí só precisamos, e obviamente isso foi necessário escalar e chegar, e graças a Deus a gente tem bons acessos, né? E antes que me perguntem, a Imigrex, o Ramagem foi cliente pro bono da Imigrex, então eu não fiz isso por nenhuma questão financeira, eu não ganhei nenhum centavo nesse processo, pelo contrário. Mas o que a gente fez foi prestar os esclarecimentos. A Imigrex prestou os esclarecimentos quando foi instada a tal, e o Ramagem, a situação dele, como eu disse desde o meu primeiro post, a situação dele era legal e nós esperávamos a liberação rapidamente. Não tão rapidamente quanto acabou sendo. E a gente tem que agradecer muito à administração Trump, agradecer especialmente ao secretário Marco Rubio, agradecer as pessoas do Departamento de Estado, agradecer as pessoas da Casa Branca, obviamente, em primeiro lugar, ao próprio presidente Trump, que sem ele, caso isso fosse algo que fosse contra a vontade deles, isso não seria possível. Mas, em termos de velocidade, né, Ramagem não teve que esperar o que eu esperei. Eu contei aqui um pouco a minha história. Eu precisei de 17 dias porque foi o tempo para eu ver um juiz. E aí eu fui solto
foi solto sob fiança por um juiz. O Ramagem não precisou de nada disso. Ramagem não precisou. Ramagem foi solto por uma ligação dizendo: solte o Ramagem. Essa pessoa está detida e essa pessoa é um perseguido político que está em situação regular nos Estados Unidos, e talvez um dia eu possa contar mais sobre os bastidores. Eu acho até que é possível que saiam mais notícias sobre o bastidor dessa história. Essa luz está piscando. Mas por que eu estou falando tudo isso? Olha aí, o uísque agindo. Tudo isso porque o Ramagem não precisou passar por isso. Não precisou por quê? Porque esse é o império da lei. Os Estados Unidos é o rule of law, né? O império das leis. Não é o Xandaquistão, onde o Alexandre manda prender, manda soltar quem ele quiser. Existem regras aqui, existem normas aqui. Por que eu estava confiante dizendo que o risco de deportação do Ramagem era nulo? Ora, porque eu sei como a lei funciona dentro dos Estados Unidos. A própria Ana Paula fez chacota com a situação da Carla Zambelli, que é uma situação muito triste, e eu disse de fato que há uma confusão, né? Eu disse que a Carla Zambelli não estava presa no momento onde ela não estava presa, e alguns dias depois ela foi presa, e aí pegaram o meu post eu dizendo que ela não estava presa, disseram que era da época que ela estava presa, e eu disse que ela não seria extraditada. Em primeiro lugar, vamos aos fatos. Quando eu falei isso, eu falei de palpite, igual fazem em determinados lugares? Não. Eu falei isso porque eu conversei com a Carla Zambelli, com o marido da Carla Zambelli, com pessoas que estavam na Itália e com o advogado da Carla Zambelli. Conversando com essas pessoas, eu saí com a convicção, e também aproveitei e fiz bastante pesquisa própria, saí com a convicção de que ela não seria presa, de que ela não seria deportada, não seria extraditada, para usar o termo correto. Até agora ela não foi. Então, até agora, permanece o que eu disse. Carla Zambelli não foi extraditada e eu espero que não seja. Posto isso, apesar de eu ter buscado o máximo de informações possíveis, é óbvio que eu conheço muito menos do funcionamento da legislação italiana do que eu conheço sobre a legislação brasileira. Ora, eu sou um sócio de uma empresa de assistência imigratória. Eu passei por tudo isso pessoalmente e consultei os melhores advogados que existiam à época nesse sentido. E, obviamente, eu tenho uma relação e conheço bastante o funcionamento do governo americano. Então, quando eu falo as coisas, não é ninguém sabe, etc. É uma informação mais bem fundamentada. Mais do que a da Carla Zambelli. E se eu estiver errado no caso da Carla Zambelli, gente, eu tô errado, paciência, errei. Busquei a informação da melhor forma que pude, busquei com as fontes primárias, me informei e cheguei a uma conclusão equivocada. No caso do Ramagem, eu tinha um grau de certeza muito maior, porque eu sei como funciona e sei que nos Estados Unidos como é que funciona o processo. Para esse processo agora de extradição, eu também sei como funciona o processo. E sei que não há extradição porque o que o Ramagem fez não é considerado crime dentro dos Estados Unidos. Então, eu digo que as chances de deportação eram nulas, porque ele precisaria passar por um juiz de imigração e teria a oportunidade de apresentar o caso dele, que era muito robusto. Não precisou, acabou sendo libertado sem passar por um juiz de imigração. Vamos ver como é que vai ser o processo migratório dele daqui para frente, e eu acho que está muito bem tratado. A Imigrex faz um trabalho muito bom e contrata bons advogados e funciona muito bem, eu não estou preocupado com isso. No processo de extradição, eu também considero a chance nula. Como eu disse, as pessoas não... Talvez a Ana, por exemplo, não lembre quando eu disse contra tudo e contra todos que Alan dos Santos não seria extraditado, né? Quando todos diziam que o Alan dos Santos seria extraditado, o próprio Alan pode dizer isso, que eu era o único que, porque já tinha passado por isso, dei a ele o caminho das pedras, falei, você não será extraditado. O Alan dos Santos não só não foi extraditado, como constou. Existe a negativa do governo americano para a extradição do Alan dos Santos, porque não há crime no que ele fez aqui nos Estados Unidos. Então, não tem nenhuma arrogância nisso. É simplesmente chamar de jornalismo sério, talvez. Não posso chamar de boa informação, posso chamar de alguma coisa do tipo. E a confiança
nos Estados Unidos é muito maior do que a confiança na Itália. Os Estados Unidos ainda vale a lei aqui. E eu sabia que o Ramagem estava bem amparado pela lei. Né? Então, eu acho que é isso. E eu deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao governo americano. Tem uma imagem aí do meu brinde com Donald Trump. Olha aí, os invejosos haters vão dizer que é montagem. Igual o Trump no meu casamento. As pessoas vão dizer que é inteligência artificial. Né? Então, é isso. E aí, o que a gente vai fazer? Amanhã, mais uma vez, eu embarco para Washington com o deputado Eduardo Bolsonaro, porque nós continuamos a manutenção da nossa relação, temos outras pautas para tratar, vamos passar o dia em reunião, acordo cedo amanhã para viajar, não teremos Paulo Figueiredo Show por conta disso, e o trabalho vai continuar, e as pessoas podem continuar me xingando, dizendo que, fazendo chacota, agindo de forma despeitada, me chamando de soberbo, me chamando de ególatra, me chamando do que quer que seja, e eu vou continuar ouvindo os xingamentos e vou continuar fazendo o bem, porque no final das contas, hoje, Ramagem vai dormir com a esposa e com as filhas. Aliás, quero fazer mais um ponto aqui. Ramagem é um homem de muita sorte. Ramagem é um homem afortunado. Por quê? Porque ele foi solto? Não. Pela forma espetacular que a esposa dele, a Rebeca, lidou com tudo isso. Porra, eu vou te falar um negócio aqui, um elogio público muito respeitoso. Além de ela ser uma mulher bonita, ela é uma mulher forte, de fibra, porreta. Mulher forte. Foi uma guerreira que fez de tudo para tirar o marido e saiu com cabeça em pé. Segurou a família. Eu digo que ele é um homem de sorte porque vocês não sabem como ele é como pai. Ramagem é um pai presente. Ramagem é um pai que leva filhas na escola. Ramagem é um pai que que coloca tempo de qualidade com as filhas, que as filhas é prioridade, e as filhas são loucas nele. E isso é que faz um homem afortunado. E para mim é essa a grande recompensa. E eu quero comemorar com vocês. Hoje é um dia de comemoração, porque Ramagem vai dormir com a família, o bem foi feito. Em tantas batalhas que a gente tem contra o mal, e várias delas a gente perde, hoje o bem foi feito. O bem foi feito. E graças a Deus, ela coloca, no vídeo que a Rebeca coloca, é um hino de igreja aqui, né? All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Que significa, em toda a minha vida você sempre foi tão fiel. Em toda a minha vida você sempre foi tão bom, tão bom. Então eu falo assim, I will sing of the goodness of God. Eu vou cantar sobre a bondade de Deus. E a bondade de Deus. Deus é que fez, Deus é que agiu, Deus, o mérito é dele. A gente agradece ao Trump, a gente procura ser instrumento e contribuir, mas essa foi a vontade de Deus. Deus é o Senhor, e o Ramagem é um homem de sorte de ter uma família espetacular como essa. E o outro componente que vocês não conhecem sobre o Ramagem é que ele é um cara extremamente querido. Ramagem é um cara extremamente querido. É querido pelos seus pares. Flávio adora o Ramagem. O Eduardo adora o Ramagem. Pessoalmente, não tem quem não goste desse cara. É muito difícil não gostar desse cara. Paulo Figueiredo, tem um monte de gente que odeia e tem algumas pessoas, poucas, que gostam. O Ramagem é o contrário. Todo mundo gosta desse cara. Talvez não os caras do Comando Vermelho, do PCC, do PT e tal, mas, de um modo geral, todo mundo gosta dele, cara. E Deus é bom. Deus é bom. É isso que a gente tem que dormir pensando hoje. Festejem.
eu vou terminar aqui a minha dosezinha de bourbon, muito feliz, e é isso. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Aliás, deixa um recado aí para quem quiser apoiar o meu trabalho, é sempre bom. Obrigado às pessoas que conhecem e que acham que tem alguma contribuição, por favor, deixa um recado aqui. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.